Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos dar início à leitura da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências. Bom, então, começando. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São inelegíveis. Inciso 1. Para qualquer cargo. A linha A. Os inalistáveis e os analfabetos. A linha B. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. A linha C. O governador e o vice-governador de Estado e do Distrito Federal, e o prefeito e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. A linha D. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha E. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou preferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública. 4. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. 5. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. 8. De redução à condição análoga de escravo. 9. Contra a vida e a dignidade sexual. E 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. A linha F. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. A linha G. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. A linha H. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha I. Os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 anos anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. A linha J.
Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. A linha K. O presidente da República, o governador de Estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. A linha L. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena. A linha M. Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. A linha N. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. A linha O. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. A linha P. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22. A linha Q. Os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 anos. Inciso 2. Para presidente e vice-presidente da República. A linha A. Até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções. 1. Os ministros de Estado. 2. Os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar da Presidência da República. 3. O chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República. 4. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 5. O advogado-geral da União e o consultor-geral da República. 6. Os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 7. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. 8. Os magistrados. 9. Os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público. 10. Os governadores de Estado, do Distrito Federal e de territórios. 11. Os interventores federais. 12. Os secretários de Estado. 13. Os prefeitos municipais. 14. Os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal. 15. O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. 16. Os secretários gerais, os secretários executivos, os secretários nacionais, os secretários federais dos ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes. A linha B. Os que tenham exercido, nos 6 meses anteriores à eleição, nos estados, no Distrito Federal, territórios e em qualquer dos poderes da União,
cargo ou função de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal. A linha C, vetado. A linha D, os que, até 6 meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direto ou indiretamente, ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades. A linha E, os que, até 6 meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os artigos 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional. A linha F, os que, detendo o controle de empresas ou grupos de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do artigo 5º da lei citada na linha anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econômico ou de que transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupos de empresas. A linha G, os que tenham, dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. A linha H, os que, 6 meses depois de afastados das funções, tenham exercido o cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apoio à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e de empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes. A linha I, os que, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça cláusulas uniformes. A linha J, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 meses anteriores ao pleito. A linha L, os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantindo o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. Inciso 3. Para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A linha A. Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, especificados na linha A do inciso 2 deste artigo. E, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos. A linha B. Até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções. 1. Os chefes dos gabinetes civil e militar do governador do Estado ou do Distrito Federal. 2. Os comandantes do Distrito Naval, região militar e zona aérea. 3. Os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios. 4. Os secretários da administração municipal de órgãos congêneres ou membros de órgãos congêneres. Inciso 4. Para prefeito e vice-prefeito. A linha A. No que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 meses para desincompatibilização. A linha B.
Os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca, nos 4 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. A linha C. As autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no município, nos 4 meses anteriores ao pleito. Inciso 5. Para o Senado Federal. A linha A. Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, especificados na linha A do inciso 2 deste artigo. E, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos. A linha B. Em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de governador e vice-governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Inciso 6. Para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Inciso 7. Para a Câmara Municipal, no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. A linha B. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-vereador, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Parágrafo 1º. Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, o vice-governador e o vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando-se os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. Parágrafo 3º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção, do Presidente da República, do governador de estado do território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 4º. A inelegibilidade prevista na linha E do inciso 2 deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Parágrafo 4º-A. A inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Parágrafo 5º. A renúncia para atender a desincompatibilização com vistas à candidatura a cargo eletivo ou para assunção de mandato não gerará a inegibilidade prevista na linha K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesta lei complementar. Bom, gente, por hoje foi só. Espero que tenham gostado e sigam o canal para mais vídeos, inclusive a parte 2 desta Lei Complementar número 64 de 90. E até mais!